Oi, YouTube, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o primeiro vlog de leitura deste canal. E para começar toda essa saga de vlogs de leitura, a gente vai ler Amor por Engano, da Ellen Painter, que não é um lançamento, porém eu já escutei falar muito deste livro aqui. Escutei falar bem? Mais ou menos, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E eu já li livros da Ellen Painter, eu li Não É Como Nos Filmes e Melhor Do Que Nos Filmes, que são os mais famosos dela. Aliás, gente, tem vídeo aqui no canal resenhando esses dois livros da Ellen Painter. E eu já tô achando a escrita dela muito diferente nesse livro aqui, gente. Eu achei uma escrita bem diferente. Eu acho que nos outros dois livros ela tem uma escrita mais romântica. E nesse livro aqui ela tem uma escrita um pouco mais solta, que é uma leitura que eu me identifico mais. Por isso que eu gosto tanto dos livros da Elie Wiesel, que é uma das minhas autoras preferidas. Mas eu estou gostando muito desse livro. Eu já comecei a ler ele, eu estou na página 52. 21% do livro, tem 280 páginas. É um livro curto, né, gente? Vamos ser sinceros, pra quem tá acostumado a ler livro de 500 a mais páginas, 200 páginas é fichinha. Eu só tô demorando mais pra ler ele porque eu realmente não tô com tempo de parar para ler. Mas assim, eu tenho certeza que quando eu tiver um tempinho para parar, sentar aqui, ó, na minha caminha, deitar e ler, eu não vou parar, eu vou tranquilamente até ali uma 190. Será que nesse final de semana a gente chega numa página 190? Mas eu não apresso minhas leituras, eu gosto de levar as minhas leituras com calma, pra mim poder absorver o máximo da leitura e aproveitar, porque a leitura, pra quem não lê, é uma obrigação, mas para nós, grandes leitoras, é um hobby, então a gente tem que levar como lazer, não ficar se cobrando pelas nossas leituras. Então eu vou levar esse livro bem na tranquilidade, eu quero aproveitar, quero saborear esse livro aqui bastante pra mim entender a leitura, porque é uma leitura assim muito boa. Eu estou me identificando muito com a Olivia, que é a nossa protagonista. Acho que é a protagonista que eu mais me identifiquei neste mundo literário. Ela e a Elsie Hunaway, de Amor Teoricamente, da Elie Wiesel, são duas personagens que eu me identifico demais, gente. Então, só coisas boas para falar desse livro. Eu explicaria meio por cima pra vocês a história do livro, porém eu também não sei, porque eu não leio sinopse na maioria dos livros que eu quero ler. Ou eu vejo um vídeo sobre esses livros, ou eu encontro esses livros muito baratos e acabo comprando porque são muito baratos. Não façam isso. Ou eu vejo alguma coisa na Amazon, aí eu leio meio por cima assim, eu leio tipo um parágrafozinho e gosto. Mas esse livro aqui eu realmente não sei nada. Eu só li Amor por Engano, Ellen Painter, falei Ellen Painter, amor. Vou baixar esse livro aqui no meu Kindle. Baixei, agora estou lendo. Eu não sei nada sobre a história desse livro, mas eu vou pesquisar a sinopse pra depois poder falar aqui com vocês, gente. Então, acompanhem nessa leitura que pode durar um dia, 2 dias, 2 semanas, não sabemos. Ah, e aliás, eu comecei a ler esse livro aqui pelo sorteio que eu fiz lá no meu Scooby. Eu vou deixar o vídeo do sorteio que eu fiz passando aqui, onde a gente vai entrar num desafio de leitura, que é ler todos os livros que estão na minha meta de leitura no Scooby. Se você não me segue lá no Scooby, vou deixar também aqui na tela o arroba do meu Scooby para você ir acompanhando comigo o desafio e você ir vendo os livros que estão na minha meta de leitura. Tivemos alguns problemas técnicos, o celular caiu do nada, gente. Mas como eu estava falando, já deixei aqui, né, pra vocês o arroba do meu Scooby, pra vocês irem seguindo e vocês poderem acompanhar junto comigo esse desafio de leitura. Tem livros bastante legais lá. E uma regrinha que eu coloquei pra esse desafio de leitura é que tem alguns livros que tem mais de um na saga. Por exemplo, tem A Rainha Vermelha e Divinos Rivais. Divinos Rivais tem outro livro, que é Promessas Cruéis, se eu não me engano. E Rainha Vermelha tem outros livros. Então, por exemplo, se eu sortear um livro e cair, por exemplo, Rainha Vermelha, eu só posso sortear outro livro de novo quando eu tiver lido toda a coleção de Rainha Vermelha. Talvez eu tenha pesado um pouco, talvez. Mas o livro sorteado da vez foi Amor por Engano, como eu já falei antes, não vou ficar repetindo muitas coisas. Então, vamos logo, porque eu tenho coisa pra estudar, eu tô gravando outro vídeo no mesmo tempo que eu tô gravando esse. E assim, gente, eu tô muito animada pra ler isso. Mas não sei explicar, gente, eu acho que faz um tempo que eu não fico animada pra continuar lendo um livro. E eu só quero deixar todas as minhas coisas de lado e ler. Então é uma sensação muito boa, de verdade.
Gente, vindo aqui atualizar a leitura pra vocês. Eu li ontem à noite, por mais ou menos uma horinha. Eu tentei fazer aquele desafio de leitura de trocar tempo de tela por tempo de leitura, mas assim, gente, não deu certo, não deu muito certo, porque eu comecei a fazer o desafio muito tarde, então eu tinha 6 horas e pouco de tela pra ler, eu comecei o desafio 7 horas da noite, acho que o tempo não ia bater e eu faço pausas durante as minhas leituras, porque eu não consigo ficar lendo por muitas horas consecutivas, minha cabeça começa a doer muito, as palavras já param de fazer sentido, e aí a leitura perde o sentido de ser uma leitura. Mas nessa uma horinha que eu tava lendo, eu saí da página 52 para a página 118, capítulo 9, para exatamente no capítulo 9, ó, 45% do livro. Parei aqui e eu tenho coisas a contestar, gente. Meu Deus, esse livro está explodindo com a minha cabeça. No meio da leitura ali, eu estou descobrindo que eu acho que vai ter cena hot. Assim, eu não acho, né? Eu tenho certeza. Porém, eu não vou parar agora que eu já estou quase na metade do livro só porque tem cena hot, gente. Não vou parar de ler um livro que eu já estou quase na metade, que eu dediquei algum tempo da minha vida, só porque esse tem cena hot. Eu não sabia que tinha coisa hot quando eu comecei a ler, porque como eu falei, eu não leio sinopse, mas né, agora que eu sei que tem coisa hot, também não vou parar de ler por causa disso. Gente, eu tô achando a Olivia muito lerda, sabe? Sabe, o bagulho tá assim na cara dela e ela não capita. E, tipo, gente, estão quase esfregando na cara dela o que ela tem que perceber, porque eu não vou dar spoiler pra vocês, então não vou falar o que é. Mas assim, estão quase esfregando o bagulhinho na cara dela e ela não percebe. Gente, ela tem, assim, eu tô cada vez me identificando mais com ela, tá? A cada página que eu leio, eu vou falando, gente, eu faria muito isso. Isso é uma coisa que eu claramente muito faria. Eu até selecionei aqui algumas coisas que ela fala ou algumas coisas que ela pensa, que eu falo, gente, eu já fiz isso, nossa, que coisa engraçada. Eu não sei se eu fico feliz, se eu fico triste, se eu fico um pouco assustada por eu estar me identificando tanto com uma personagem literária. Preocupante? Talvez. Mas assim, também me deu um pouquinho de raiva quando um dos personagens queria esquecer ela, aí ele vai lá e sai com outra mulher. Gente, red flag, tá? É red flag? Red flag total. Mas assim, no fundo não dá certo, aí ele percebe que não dá certo, e aí, sei lá, e aí me deu um pouquinho assim, ai, que ódio, homem escroto. Mas tudo bem, depois ficou tudo ok. E ai, gente, esse livro é muito gostoso, porque é uma coisa muito familiar, é uma coisa assim, eu me sinto assistindo um vlog na vida da Olivia, e é muito bem narrado, a escrita me conquistou, tá bom? Não é nada a ver, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo porque eu tenho que reforçar. Não tem nada a ver, eu acho que a escrita da Lynn Painter mudou muito, de melhor do que nos filmes para esse, mudou muito, e é um tipo de escrita que, como eu já falei, eu vou repetir de novo, eu gosto bem mais. Mas, ai, gente, só coisas boas pra falar desse livro. Muitos surtos, muito bom, muito bom. Ai, eu adoro. Tem umas partes aqui que me lembram muito os livros da Elle Hazelwood. E eu lembrei porque que eu quis tanto ler esse livro. Por que eu falei? Eu me interessei por esse livro. Porque aqui na capa, ó, tem comentário da Elle Hazelwood falando muito bom. O livro mais divertido e engraçado. Essa parte aqui, né, que tá falando cheio de tensão sexual, eu não li, né, quando eu fui ver. Eu só li Elle Hazelwood, divertido e engraçado. Eu falei, gente, eu tenho que ler esse livro. Aí eu parei no meio da frase. Mas se tem Elle Hazelwood, tem Bárbara. Gente, se a Elle Hazelwood escrevesse um livro de receitas de como fazer miojo, eu leria, porque é da Elle Hazelwood. Então eu fui um pouco convencida pela Elle Hazelwood, mas tudo bem. Ou não. E eu só tenho coisas boas. Sendo bem sincera, eu acho que se eu sentar, tipo, se eu sentar, parar pra ler e sentar, focar com uma xicrinha de café do meu lado, gente, eu vou. Eu termino esse livro ainda hoje. Mas, ai, fazia muito tempo que eu não li um livro bom. Eu acho que desde que eu li Príncipe Cruel, a saga de Príncipe Cruel, que tá aqui atrás, aliás, ó, aqui, que eu li a saga de Príncipe Cruel, eu acho que eu não me pego tanto numa leitura.
Minto, Amor Teoricamente, da Ellie Hazelwood. Muito bom também, recomendo muito. Será que eu coloco resenha? Os 2 livrinhos da Ellie Hazelwood que eu mais amo, que são os únicos 2 que eu li, que é Hipótese do Amor e Amor Teoricamente. Não sabemos, mas essas são as minhas opiniões até agora. Muito amor. Esse livro tem fortes chances de acabar com 4,5 estrelas. Tá? Acho que é a maior avaliação que eu já dei pra livros esse ano. E esse ano eu já li 19 livros. Então esse aqui, ó, tá liderando até agora em nota. Será que esse aqui vai ser o favoritinho do ano? Não sabemos. Espero que vocês curtam. Esse aqui é uma das plataformas ao mesmo tempo. Tem aqueles vídeos do além de 30 minutos. Me lembra de depois fazer aquelas marcações pra quem não quiser ver o bate-papo direto pra... E aí, gente, como vocês estão? Estou aqui de novo neste lugar, né? Só que horas depois eu li muita coisa, gente. Eu li mais de 100 páginas hoje. Eu comecei o vídeo na página 118 e estou terminando. Não tô terminando, né? Porque o vídeo não acabou. Mas agora eu estou na página 221. Então, eu li muita coisa hoje. Eu li ali mais de 100 páginas. Não foram muito mais que 100 páginas, mas acho que eu terminei esse livro hoje. Deve ter menos ali do que 50 páginas pra ler ainda. Então eu estou bem animada. Estou em 83% da leitura. Pouca coisa, né? Pra 100%, pouca coisa. E assim, gente, esse livro está me deixando muito animada para continuar lendo, tá? Eu só dei uma pausa agora porque, né, como eu falei, eu não consigo ler muitas páginas seguidas, eu preciso de um tempinho interno pra poder processar as coisas que acontecem, porque senão minha cabeça não funciona. Mas eu dei essa pausinha aqui e, gente, as coisas aconteceram muito rápido. Não vou mentir, eu gostaria que outras coisas tivessem acontecido. Tipo, eu espero que até o final do livro o Eli apareça, né, que é o ex-namorado da Olivia. Eu espero que ele apareça até o final do livro, que seria muito legal ver Colin versus Ellie, seria muito maneiro. Sim, gente, não é spoiler, né? Porque desde o início tá meio óbvio que ela e o Colin iam ter alguma coisa. Sim, gente, faltam poucas páginas pro livro acabar. E assim, eu tô com um pouco de medo do que vai vir a seguir, porque tá tudo muito perfeito, sabe? As coisas estão dando muito certo. E eu tô assim, gente, a Lynn Painter, ela vai deixar esse clima tranquilo até o final do livro? Eu acho que não. Mas assim, tô muito ansiosa pra continuar lendo. O livro tá muito bom. É muito engraçado ver as coisas que acontecem. Ele mandando outro cara pra ir no encontro com ela e depois ele ficando com ciúmes das próprias decisões dele. É muito bom, gente. Eu adoro quando o livro tem a visão dos 2 personagens principais, a mulher e o homem, ou os 2 homens, ou as 2 mulheres. Aqui nós aceitamos os 2, sim. Mas eu tô muito ansiosa pra ler, eu estou numa parte muito boa desse livro. Esse livro tá com um espacinho muito bom no meu coração, porque esse livro aqui está me tirando de uma ressaca literária que eu tive ali em abril. Abril, assim, foi um mês horrível para as minhas leituras, porque foi um mês de prova, então foi um mês péssimo pra ler, não tava conseguindo ler nada. Então quero voltar a ler, estou voltando a ler como este livro. Mentira, voltei a ler com Melhor do que nos filmes. Mas esse livro aqui também... Gente, é minha terceira leitura seguida da Lynn Painter. Eu amo como eu vou falando e, tipo, eu só vou esquecendo das coisas que eu tava falando. E aí eu entro em outros milhões de assuntos que não tem nada a ver com o que eu tava falando, mas tudo bem. Sim, eu só vim repassar pra vocês a minha felicidade com esse livro, que tem um lugarzinho muito bem guardado no meu coração, tá? Ele e Amor Teoricamente, da Ellie Hazelwood, estão um do ladinho do outro aqui dentro da estante do meu coração. Se eu tivesse esse livro físico, ele com certeza estaria do lado da minha cama, que é onde ficam os meus livros favoritos da minha vida, que eu vou até pegar pra mostrar pra vocês, porque eu atualizei hoje os livros que ficam aqui, tá? São estes aqui agora, que estão ficando aqui, que é Contra Todas as Probabilidades do Amor,
A Rainha Vermelha, A Rainha Vermelha e A Hipótese do Amor. Se eu tivesse Amor por Engano físico, que eu quero, vou colocar na minha lista da Amazon, ele com certeza estaria aqui do lado da minha cama também, compondo essa parte muito especial do meu quarto. Mas é isso, gente. Agora eu vou jantar e vou continuar lendo. Aliás, eu tava escutando o livro, né? Porque eu lembrei que o Kindle tem essa função. Você coloca seu fonezinho e a vozinha do Kindle vai lendo. Gente, dona Amazon, vamos melhorar essa voz do Kindle? Que voz horrível, péssima. Gente, você vai falando, você vai conversando, você vai escutando a voz falar. A voz lê em quadrado, ela não tem emoção. Amazon, vamos tá melhorando essa voz, vamos tá atualizando, vamos tá colocando opções de voz, pelo menos, porque não dá não. Mas é uma função muito boa, de verdade. Gostei muito de escutar o livro pelo Kindle, porque eu sei que tem gente que, tipo assim, lê o livro e aí vai escutando em outro aplicativo. E aí, ai não, gente, pra mim ia dar um trabalho. Eu ia me perder na leitura, ia só me estressar. Então eu gosto dessa função do Kindle. Só tem que, né, tá melhorando essa voz esquisita aí. Se eu escutasse essa voz de madrugada no meu quarto escuro, eu ia ficar com um pouquinho de medo. Mas, então, é isso. Já atualizei vocês de onde eu estou. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo amanhã à tarde, que é quando eu vou ter tempo pra parar e realmente finalizar o vídeo. Mas eu acho que o livro eu termino hoje à noite ou amanhã de manhã. Não sei ainda. Eu terminei de ler Amor por Engano e chegou, gente, a hora mais aguardada por mim e por algum de vocês, que é fazer a resenha deste livro que, gente, do início ao fim me causou múltiplas emoções, desde raiva, ansiedade, alegria, tristeza e por aí vai, porque foram muitas emoções que eu senti lendo esse livro. Então, vamos pra resenha, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre esse livro. No livro, a gente conhece a história da Olivia. A Olivia, ela é uma menina que ela não tem muita sorte na vida dela. As coisas, tudo que ela faz, ela tem muito azar. E nessa dela ter muito azar, um dia, ela descobre que o namorado dela estava traindo ela com a colega de trabalho dela e que ele fala pra ela que eles são almas gêmeas. E aí ela claramente fica muito irritada, e ela vai lá, ela pega todas as cartas que esse namorado fez pra ela, e ela vai queimar todas essas cartas do namorado, desse ex-namorado dela, né? Então, quando ela vai fazer isso, ela vai pra varandinha dela lá, bota as cartas, faz todo um ritual, porque ela é uma garota que vive a vida dela intensamente. Então, ela pega as cartinhas dela, ela coloca lá. Quando ela vai queimar, gente, aparece um guaxinim, estraga tudo e ela taca fogo no próprio prédio. A diva taca fogo na casa dela. Palmas. Bom, depois disso, ela liga pro irmão dela e fala: querido irmão, taquei fogo na minha casa. E aí, o irmão dela fala com o colega de apartamento dele, que é o Colin, e a Olivia, ela vai morar com eles dois. Então, a Olivia, ela tacou fogo na casa dela, depois ela taca fogo na casa dela, ela ligou pro irmão dela, e aí ela foi morar com o irmão dela e com o colega de apartamento dele, que era o dono do apartamento. O irmão dela tava lá pagando aluguel pra ele. E o Colin, ele falou que ela só podia ficar lá, ela só podia ficar na casa dele por um mês. Então ela só tinha um mês pra arrumar a vida dela. Ela tava sem emprego, sem namorado, sem casa, sem roupa, porque tudo tinha pegado fogo. Ela estava com a roupa do corpo e algumas roupas do ensino médio que ela tinha conseguido pegar na casa da mãe dela. Que, aliás, a mãe dela é um saco, tá? Assim, pelo que a gente consegue entender ali, a mãe dela é insuportável. E aí, a Olivia, ela tenta a todo custo evitar a mãe dela, né? A gente até entende a Olivia um pouquinho, né? Mas, causa à parte. Agora que a gente tem já todo um contexto do que a gente vai ver nessa história, vamos pra minha resenha, gente. Já vou começar a resenha falando a nota que eu dei pro livro no meu Scooby, que foi 3,5. Ai, Bárbara, mas você falou o vídeo inteiro que você tava amando a leitura. Gente, realmente, a leitura é maravilhosa. A leitura é muito boa, a leitura é fantástica. É um livro extraordinário, que me divertiu do início ao fim. É um livro engraçado, é um livro divertido. É um livro que te dá vontade de continuar lendo, sabe? Não é uma leitura parada, sabe? Que você
já imagina do que vai acontecer na próxima cena. Você até pode tentar imaginar, tipo, eu acho que vai acontecer isso. Mas aí você vai lá e você é surpreendido com uma coisa que você nunca achou que ia acontecer. Então, sim, realmente eu adorei o livro. Mas, o que fez esse livro perder 1,5 ponto? Foi o fato de que o final, gente, esse livro, ele é o famoso BB. Bom, bomba. Começa bom, termina bomba. Esse livro foi bom até chegar ali nos últimos capítulos, que me deu muita raiva, porque todos os personagens pareciam que estavam muito loucos da cabeça. Eu acho que os dois principais, que é o Colin e a Olivia, eles estavam perdoando umas coisas que eles não deviam estar perdoando, principalmente o Colin, porque mesmo eu amando a Olivia, eu me identificando muito com a Olivia, eu achando assim que ela é uma das minhas personagens literárias favoritas dos meus últimos lidos, e talvez uma das minhas personagens favoritas da minha vida, sabe? Ela foi sim muito babaca com o Colin, muito babaca assim, várias vezes, sabe? Ela tava toda hora chamando ele de babaca e tal, mas na verdade quem tava sendo muito babaca era ela. Sorry, Olivia, eu amo você, mas ai, minha filha, acorda, sabe? Vai fazer um psiquiatra, sabe? Mesmo eu amando a personagem dela, ela foi muito babaca com o Colin. E aí me irritou o final, porque, tipo, faltava 10 páginas pra acabar o livro. E aí, simplesmente, os dois ainda estavam naquele enemies. E aí, o final... Gente, é sério, uma coisa que eu repito muito, mas que me incomoda em livro é final muito corrido. Quando, tipo, a autora dá um time skip, aí ela inventa um negócio lá para os personagens se resolverem. Foi isso que a Ellen Painter fez. Ela deu ali um time skip de uns 6 meses, 1 ano, e aí os personagens se resolvem de um jeito muito idiota, que, tipo, nem deveria ter sido resolvido daquele jeito. Eu acho que ela podia, talvez, ter dado uma estendida na leitura, ou ela podia ter criado outro final. Não vou mentir, esse livro teria uma nota muito mais alta se eles não tivessem ficado juntos no final, porque isso me deixaria muito surpresa, e aí talvez eu gostasse um pouquinho mais, porque eu falaria, nossa, a Ellen Painter nunca escreveria um negócio desse. Aí ela escreveria, eu queria mais, me daria um choque um pouco maior. Então assim, gente, o livro não é ruim, mas saiba que o final vai ser um pouquinho decepcionante, mas... né? Leia porque vale a pena, finais decepcionantes no fim, vira um aprendizado. É um livro realmente muito bom. 3,5 é uma nota maravilhosa. Se vocês entrarem no meu Scooby, aliás, me sigam no Scooby, ele vai estar nos meus favoritados. Então, realmente é um livro muito bom. Só o final que deixa para imaginações. Como eu também já falei nesse livro, eu acho que o ex-namorado dela podia ter aparecido no livro. Ia render muito mais a leitura, ia ter sido muito mais divertido se ele tivesse aparecido em algum certo momento do livro. Eu acho que a Lynn podia ter pensado no final um pouco melhor. Eu vou falar um negócio aqui que eu acho que eu sempre falo na maioria das leituras que eu leio sobre romance, que parece que a autora, em certo momento, ela só cansou do próprio livro e ela só queria terminar. Uma coisa que eu senti nesse livro é que parece que a Ellen Painter, ela tinha um prazo para entregar esse livro. E aí, quando tava chegando perto do prazo pra ela entregar o livro, ela só começou a correr com a escrita e o final saiu aquele... cacete. Sabe, aquela coisa horrenda. Não horrenda, não é tão ruim. Mas podia ter sido bem melhorzinho, sabe? Acho que ela podia ter se dedicado um pouco mais ao final. Porque, querendo ou não, gente, o começo e o final do livro são momentos decisivos na nota do livro, sabe? Mas tudo bem. Talvez ela tenha tido os motivos dela, talvez ela tenha achado que o final, né, que o final tenha sido bom, mas tudo bem, gente. Mas não vamos só criticar porque o livro é bom. Uma coisa que eu gostaria de pontuar é que esse livro, foi o primeiro livro que, assim, eu parei pra ler dedicatória. E a dedicatória desse livro, gente, ela é muito linda. Muito bonita mesmo. Eu até coloquei no meu Instagram que eu amei a dedicatória desse livro. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? Um segundinho. Para Kevin. Te amo mais que no dia em que me apaixonei. Quando você tirou cópia do próprio dedo fazendo uma vozinha ridícula.
mais que na vez que você pisou no meu pé para que eu não fosse embora. E até mais, acho que no dia em que você disse que meu cabelo era igual do Axe Rose. Depois de 5 filhos e 1 milhão de almôndegas, você ainda me faz morrer de rir. E eu adoro você. Kevin, pelo que eu entendi, deve ser o marido da Lynn Painter. Gente, essa é a declaração de amor mais bonitinha que eu já fiz na minha vida. Se eu fosse o marido da Lynn Painter, eu ia me derreter. Sério. Ai, foi a dedicatória mais bonita que eu já vi num livro. Também porque talvez tenha sido uma das únicas dedicatórias que eu li, né? Que eu já vi num livro, porque eu não leio dedicatória. Dedicatória e sinopse são coisas que eu não leio, mas... Meu Deus, eu amei, gente. Que dedicatória linda. Ai, sério, esse livro foi tudo de bom. Ele representou bons momentos da minha vida. Esse livro agora não sai da minha cabeça. Tanto que, nesse exato momento, eu estou tentando ler Powerless, que aliás foi o último sorteado. Então, agora eu vou ler a saga de Powerless, que é Powerless, o conto, que é Powerful, Heckless e Fastless, eu acho que é Fastless. E assim, eu não tô conseguindo pegar a leitura, não tô conseguindo pegar um gancho. Talvez porque eu não tenha ainda tentado sentar pra parar de ler, porque hoje é segunda-feira. Segunda-feira foi um dia realmente muito corrido, eu tava arrumando umas coisas pra festa junina. Aí não deu pra mim me concentrar para ler. Porém, eu acho que eu vou gostar muito de Powerless, porque foi o único livro que eu parei pra ler sinopse, tá? Único não, claro, né? Mas foi o único livro que eu pesquisei a sinopse. Eu fui na Amazon e procurei a sinopse do livro, que eu gostei bastante. Eu acho que eu vou gostar dessa saga, porque a sinopse me lembrou muito Rainha Vermelha. Que Rainha Vermelha, assim, gente, um dos meus livros favoritos da minha vida. Então eu acho que eu vou gostar muito de Powerless. Eu ainda estou tentando superar o Colin e a Olivia. Pelo amor de Deus, o Lynn Painter escreve um conto sobre amor por engano. Esse livro merece muito mais reconhecimento. Então, é isso, gente. Eu amei o livro. Vale muito a pena. Só saiba que ele é um livro bebê. Mas nem todo livro bebê é ruim, sabe? Não é porque o final é horrível que o livro é horrível. Às vezes, você tem que exercer o que a leitura te proporciona, que é uma imaginação fértil, e utilizar ela pra pensar você mesmo, sabe? Ah, o final terminou assim? Não, na minha cabeça ele terminou de outro jeito. E é sobre isso, sabe? Seja feliz você, seja maluca você e crie um final você. Às vezes a gente tem que ser um pouco assim na vida pra se dar bem. E isso tá escrito no livro Pai Rico, Pai Pobre, do Pablo Marçal. Mas é isso, gente. Amor por Engano foi top melhores leituras dos últimos 2 meses. E eu nunca vou superar esse livro. Provavelmente vou reler ele a cada 3 meses. E ficar viciada e ficar triste porque nunca vai ter continuação. A gente é sobre. A vida é sobre isso. E sejamos felizes. Mas essa foi minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha influenciado vocês a ir ler este livro ou ia ler qualquer outro livro da Lynn Painter. Agora, né, como eu falei, eu vou dar uma pausa dos livros da Lynn, porque esse é meu terceiro livro consecutivo da Lynn. Esse é meu terceiro livro consecutivo da Lynn. Então agora eu vou dar uma pausinha para poder ler uma fantasia, uma romantasia. Pelo que eu pesquisei, vai ter um pouquinho de romance proibido ali, gente. Então eu já estou muito animada para poder ler Powerless. Então, muito obrigada por vocês terem me acompanhado nessa jornada de leitura maravilhosa. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.